Olá, meu nome é Camila Pinto Leão, eu faço parte da turma de Bacharelado em Ciências Biológicas da UFPA e possuo o vínculo de iniciação científica voluntária pelo Núcleo de Ecologia Aquática e Pesca NEAP. No nosso trabalho, a gente fez uma análise de macroinvertebrados em um igarapé afetado pela piscicultura ao longo do gradiente longitudinal, com o eixo temático Biologia, Ecologia e Comportamento de Insetos. Os igarapés possuem uma ampla diversidade de macrovertebrados bentônicos, sendo insetos, crustáceos, moluscos, entre outros. Eles possuem uma elevada contribuição para a decomposição de matéria orgânica nas relações tróficas e na ciclagem de nutrientes, mantendo todo um ecossistema estável. E esses indivíduos são sensíveis a alterações ambientais com ações antrópicas, como por exemplo rejeitos de piscicultura que são capazes de alterar toda a qualidade da água e afetar na riqueza, diversidade e a comunidade desses indivíduos. Portanto, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar os impactos da piscicultura sobre a diversidade local e riqueza de macroinvertebrados aquáticos ao longo de um gradiente longitudinal no igarapé de Praquiquara. A nossa metodologia, a gente utilizou a área do igarapé de Praquiquara, localizada em Castanhal, no Pará, afluente na margem esquerda da bacia hidrográfica do rio Apê. Foram 6 pontos coletados ao longo do perfil longitudinal, do mais perto ao mais distante dos rejeitos, e as coletas foram realizadas no período do dia 7 ao dia 8 de dezembro de 2022. Nosso método de coleta para os parâmetros físico-químicos foi utilizar uma sonda multiparâmetro AKSO AK88, um cano graduado com fita métrica de 1,5 metros, e as variáveis coletadas foram pH, oxigênio dissolvido, temperatura, condutividade elétrica, nitrito, largura molhada e profundidade. Para a coleta dos macroinvertebrados, utilizamos peneiras ao longo de 2 margens do rio e um trecho de 2 metros, sendo padronizadas com esforço amostral de 5 peneiras para cada ponto. E os indivíduos capturados em loco foram fixados em álcool 70% e acondicionados em tubos de Falcon para análise posterior em laboratório. Nós identificamos a nível de ordem utilizando as chaves de macroinvertebrados aquáticos do Rio de Janeiro e a chave de insetos aquáticos na Amazônia brasileira. Para a análise de comunidade de macroinvertebrados ao longo do gradiente longitudinal, foram calculadas métricas de riqueza e diversidade, utilizando a plataforma RStudio. A nossa coleta renderam 180 indivíduos com as ordens Diptera, Tricóptera, Odonata, Ephemeroptera, Decápoda, Protódia, Coleóptera e Hemiptera. Fizemos uma correlação de espirma e as variáveis selecionadas foram pH, condutividade elétrica e profundidade. Com esses valores observados na tabela apresentadas, as variáveis ambientais mensuradas em cada ponto de coleta do P1 ao P6, e fizemos regressões lineares entre o índice de Shannon e a PCA, que resultou num P igual a 0,9661, e uma regressão linear entre o índice de Simpson e a PCA, que resultou num P igual a 0,7099, ou seja, não deram valores significativos. Fizemos também um teste de hipótese com alfa de Fischer e as variáveis físico-químicas que nos forneceram os dados de Ru 0,885714,3 e o P igual a 0,03333, ou seja, houve uma boa representação e o P deu significativo. Sendo assim, houve uma menor riqueza das ordens macroinvertebrados aquáticos em pontos mais próximos da piscicultura, como é possível observar no gráfico apresentado ao lado, de diversidade alfa de Fischer em relação aos pontos coletados, sendo que o ponto 1 é o mais próximo da piscicultura com a menor diversidade, e o 6 possuiu a maior diversidade e mais afastado da piscicultura. Em relação a esses resultados, o alfa de Fischer ele considera a abundância e trabalha com valores sutis. Portanto, ele foi o mais possível de nos fornecer esses dados precisos. E
Isso pode estar atrelado à questão dos rejeitos da piscicultura gerarem a eutrofização, que altera a qualidade da água, deixando-a mais instável em relação às variáveis e fazendo com que diminua a diversidade desses indivíduos desse local, causando a mortalidade deles. Como não houve significância nas regressões com variáveis pH, condutividade elétrica, profundidade selecionadas pela correlação, a gente acredita que para estudos posteriores seria necessário analisar outras variáveis influentes, como por exemplo o oxigênio dissolvido, pois ele tem uma alta relação com a eutrofização, como observado nesse esquema, que quando aumenta a quantidade de algas e macrófitas aquáticas, diminui o oxigênio dissolvido e, consequentemente, a biota que vive neste local morre. Para concluir, houve interferência da piscicultura na comunidade de macrovertebrados, consequentemente houve alterações físico-químicas e diminuição da diversidade. Então, a gente propõe a necessidade do controle sobre o descarte desses rejeitos da piscicultura, pois sabe-se dessa problemática de que eles vão influenciar nessa comunidade e em todo um ecossistema, já que sabe-se que esses indivíduos eles possuem uma contribuição ambiental, então será necessário haver um controle das pessoas que trabalham nessa área da piscicultura para que haja um descarte adequado desses rejeitos e não gere efeitos catastróficos para os igarapés dessa localidade e de outros igarapés que estão próximos dessa atividade. Queremos agradecer à Universidade Federal do Pará, ao Núcleo de Ecologia Aquática e Pesca e ao Programa de Pós-Graduação em Ecologia Aquática e Pesca. Esses são os meus contatos para dúvidas e novidades que quiserem contactar, e muito obrigada.